Você já ouviu falar em urticária? É uma doença mais comum do que imaginamos. Estima-se que cerca de 15 a 20% da população pode apresentar urticária em algum momento da vida. E não é uma simples coceira, como muitos acreditam. Nesse educativo, vamos conhecer mais sobre as urticárias, suas características e, principalmente, sobre a urticária crônica espontânea, um tipo de urticária que mais afeta a qualidade de vida dos pacientes. A urticária é uma doença caracterizada pelo aparecimento de urticas. O que são urticas? São lesões elevadas na pele, geralmente avermelhada os bordos e com o centro mais claro. E essas urticas, que também chamadas pelos pacientes de impolações, elas são altamente pruriginosas, ou seja, elas coçam muito. E outra característica importante dessas urticas é que elas desaparecem em torno de 24 horas e geralmente elas não deixam nenhuma marca, nenhuma cicatriz no local que ela surgiu. Então elas desaparecem, a pele volta ao seu aspecto normal e ela vai aparecer em outro local. Por isso que os pacientes muitas vezes dizem: doutor, eu tenho uma impolação e essa impolação ela vai caminhando pelo meu corpo. As urticárias às vezes são confundidas com alergias. Vamos entender a diferença. A diferença de urticária e alergia. Quando a gente fala em alergia, a gente está usando um termo para uma série de reações ou doenças com mecanismos diferentes, mas que em geral representam uma hiperreatividade do sistema imunológico contra alguma coisa. No caso da urticária, ela sempre foi classificada como uma alergia, mas hoje a gente sabe que parte dessas urticárias tem um mecanismo um pouco diferente. Então existem urticárias que são reações exageradas contra agentes externos ou proteínas do próprio corpo, e também existem urticárias que têm um mecanismo autoimune, ou seja, o sistema imunológico atacando o próprio corpo. Então ela pode ser uma alergia, entre aspas, quando a reação é causada por algum elemento externo, mas na maioria das vezes as urticárias crônicas principalmente, elas têm um mecanismo de autoimunidade ou autorreatividade. Não se consegue identificar o que causou a urticária apenas no aspecto da lesão, pois existem alguns tipos de urticária e é importante sua classificação para o diagnóstico e tratamento adequado. De acordo com a duração das lesões, as urticárias podem ser classificadas em dois grupos. Agudas. As lesões se manifestam e em menos de 6 semanas somem. Crônicas. As lesões persistem por mais de 6 semanas. A urticária aguda é a mais frequente em crianças e adultos jovens. As causas mais comuns das urticárias agudas são alimentos ingeridos. Nas crianças, leite de vaca, ovo, amendoins, corantes e trigo. Em adultos, mais comumente, camarão, frutos do mar, nozes e castanhas. Medicamentos, em especial, analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos. Infecções, causadas principalmente por vírus ou por bactérias. E dentro das urticárias crônicas também existem dois subtipos: urticária crônica espontânea. As urticárias crônicas espontâneas, que são as mais frequentes, que são aquelas em que as lesões elas aparecem, como o próprio nome diz, espontaneamente. Ou seja, o indivíduo está lá parado, sem fazer nada, ele começa a sentir coceira e ele vai ver as lesões na pele. Urticária induzida. E existem aquelas urticárias que a gente chama de induzidas, ou seja, elas podem ser provocadas por estímulos específicos. Por exemplo, o indivíduo faz uma fricção na pele e naquele local aparece a lesão, essa lesão a gente chama de urtica, né? A lesão característica da urticária, ou então em contato com uma superfície quente ou fria, naquele local também aparece a urtica, ou ainda numa situação em que ocorre um aumento da temperatura corporal, atividade física, um banho quente, uma situação constrangedora, também podem aparecer sintomas de urticária, é o que a gente chama de urticária colinérgica. Então, todas essas em que a gente consegue provocar o aparecimento dela, a gente chama de urticárias induzidas. Elas são uma parte menos frequente das urticárias crônicas. A mais frequente é a urticária crônica espontânea. As urticárias são bem prevalentes na população
e estima-se que elas possam ocorrer entre 1 a cada 5 pessoas em algum momento da vida. Em termos gerais, a urticária, 25% da população mundial na vida vai ter um episódio de urticária. É muita gente. Mas que vai ter urticária crônica espontânea, provavelmente, dependendo do país, 1 a 2% da população. Apesar de ser mais prevalente em mulheres, não existe um grupo de risco para a doença. A urticária ela pode ocorrer em qualquer faixa etária, desde a criança até o adulto. A urticária aguda ela é mais frequente na criança e no adulto jovem, e já a urticária crônica, apesar de ela poder acometer as diversas faixas de idade, né, da criancinha até o idoso, ela acomete mais na faixa etária dos 20 ou 40 anos. Ela acomete tanto homens como mulheres, sendo que é mais frequente nas mulheres, na proporção de 2 mulheres para 1 homem. Outra dúvida comum é se as urticárias são transmissíveis. A questão do aspecto de não ser uma doença contagiosa e nem transmissível é extremamente importante ser salientada e que a população em geral conheça. Por quê? Porque apesar de, em muitos casos, o indivíduo ter diversas lesões nas mãos, na face, e as pessoas se sentirem constrangidas com isso, quem está próximo não deve temer, porque a urticária não é uma condição transmissível nem pelo sangue, nem via ar, não é transmissível pelo contato físico. É simplesmente uma doença onde existe um desequilíbrio do sistema imunológico e que não é passada de pessoa para pessoa. As urticárias, pelo seu impacto na qualidade de vida dos pacientes, são consideradas um problema de saúde pública. A urticária crônica é um problema de saúde pública a partir do momento que ela tem uma interferência muito grande e significativa na qualidade de vida das pessoas. O indivíduo ele falta no trabalho, ou ele vai trabalhar, mas não consegue produzir. No caso das crianças, faltam na escola. Vamos conhecer o que causa a urticária crônica espontânea. A urticária crônica espontânea, então, ela é geralmente de uma causa interna. A grande maioria, aproximadamente 45% das urticárias crônicas espontâneas, são de origem autoimune. Ou seja, é uma doença de alta agressão. O nosso sistema imune ele é responsável pelo nosso equilíbrio e pela defesa. Mas quando ocorre alguma alteração, ele pode promover agressão do nosso próprio organismo, que é uma das principais causas da UCE, da urticária crônica espontânea. E, infelizmente, também tem uma proporção de casos de UCE que a gente não tem uma causa definida, mas a grande maioria é essa autoimune, que vai levar a uma atuação nos mastócitos, que são as nossas principais células, que quando elas são ativadas liberam uma substância que a principal delas é a histamina, e que vai levar ao aparecimento das empolações, do prurido, que é a coceira, e dos inchaços. Conheça quais são os principais sintomas da urticária crônica espontânea. Coceira, forte e constante. Urticas, lesões em alto relevo na pele, geralmente rodeadas por uma borda avermelhada que coçam intensamente. As urticas têm uma característica bastante peculiar. Elas permanecem no mesmo local por no máximo 24 horas, reaparecendo depois em outras áreas do corpo. Isso dá a sensação ao paciente que elas estão se movendo pelo corpo. Angioedema é um inchaço das camadas mais profundas da pele, mais associado à dor do que à coceira. O angioedema pode aparecer em qualquer parte do corpo, mas traz mais impacto quando se manifesta no rosto, pois deforma significativamente a aparência das pessoas afetadas e causa, além da dor, muito constrangimento. O angioedema aparece muito rapidamente, em minutos, e some em até 72 horas, reaparecendo ou não em outras partes do corpo. Normalmente, os sintomas da pele, do empolamento, ele desaparece em torno de 24 horas. O sintoma do inchaço, ele demora um pouquinho mais, até 3 dias para melhorar.
mas eles todos desaparecem e o paciente parece que ele não teve nada. Atenção! Vale um alerta. O estresse pode agravar os sintomas, mas ele não é o fator causador da urticária crônica espontânea. Também os sintomas da urticária crônica espontânea podem ter graus variados na sua intensidade. Leve, presente, mas não incomoda e nem atrapalha. Moderado, incomoda, porém não interfere nas atividades diárias ou no sono. Grave, prurido grave, que incomoda suficientemente para interferir nas atividades diárias ou no sono. A minha urticária era um grau intenso. Ela começou com um grau leve, passou para o médio, aí ficou bem intenso. Sim, a urticária crônica espontânea, ela pode ser de leve até grave. Por isso é muito importante o médico que está acompanhando esse paciente, que deve ser sempre um especialista, um alergista, imunologista ou um dermatologista, ele utilizar uma medida objetiva. Eu já cheguei a ter mais de 50 lesões. Chega assim a um número que você não consegue contar, porque alastra pelo corpo inteiro. Não tem uma região específica onde ela apareça. É pé, é palmas de mão, é subcutâneo, mas é o corpo inteiro. Os sintomas da urticária crônica espontânea podem ser incapacitantes, afetando a qualidade de vida do paciente e restringindo seu convívio social e profissional. Nesses casos, principalmente os moderados e mais graves, ela acaba sendo incapacitante porque o indivíduo ele não consegue exercer as funções que ele tem que exercer, seja na vida pessoal, no trabalho, porque os sintomas incomodam muito. A minha vida ficou do avesso, virou completamente. Eu já não dormia mais, porque assim, eu ia dormir bem, acordava de noite com uma bolinha, uma lesão. E você estimula porque está coçando, e dali de uma vira duas, vira três, o corpo se alastra. Então eu não dormia mais, acordava 2, 3 horas da manhã com muita coceira, ardor e calor, porque aquece o corpo. Ficava bem inchada e vermelha, então eu tinha que entrar num chuveiro gelado, porque a água morna não podia encostar na lesão. Então assim, eu não dormia mais, não tinha mais vida social. Em estágios mais graves da urticária crônica espontânea, muitas vezes podem desencadear problemas psíquicos no paciente, como depressão, ansiedade, toque, etc. A urticária crônica espontânea muitas vezes leva a problemas realmente psíquicos. Infelizmente, a gente tem tanto dentro da universidade, tanto no consultório privado, pacientes até mesmo que tentaram o suicídio por conta da interferência que a doença causa na vida do paciente. Mas eu fiquei muito desanimada, assim, muito triste, muito insegura. Eu não me sentia tão feliz. Falava sobre depressão, falava sobre se sentir insegura e todas essas coisas que eu percebi em mim, mas que nunca ninguém me disse. Agora vamos ver como se faz o diagnóstico da doença. O diagnóstico da urticária crônica é clínico. O indivíduo ele vai contar a história de que há mais de 6 semanas ele estão aparecendo lesões pelo corpo, avermelhadas, elevadas, que coçam, às vezes com inchaço dos lábios, todos os dias ou quase todos os dias. Então, uma história com essas características já sugere um quadro de urticária crônica. E aí a gente vai examinar o indivíduo para ver se ele tem essas lesões características como ele descreve. Muitas vezes, naquele momento, ele não está com a lesão, mas ele traz uma foto, e aquela foto ajuda bastante a gente a fazer o diagnóstico. Então, para fazer o diagnóstico de uma urticária crônica, a gente não precisa de exame nenhum, é um diagnóstico clínico. Às vezes, os sintomas da urticária crônica espontânea também podem ser confundidos com outras doenças. Muitas doenças parecem urticárias, tá? Principalmente as doenças autoinflamatórias. Então existe um grupo de doenças que está dentro da urticária, né? Tá? Não dentro da urticária, na verdade, mas dentro das lesões urticariformes, né? Que na verdade as lesões são um pouco diferentes, elas ardem, não coçam, elas formam outros tipos de lesão associadas à urticária, elas são simétricas, diferentes da urticária, elas causam dor ou ardor nas articulações, juntamente com o aparecimento das lesões, dão febre, e isso ocorre em crianças e adultos. E isso é um dos principais diagnósticos diferenciais, tá?
de urticária. Outras coisas são, né, algumas lesões chamadas vasculites, né, que se assemelham a uma urticária, tanto é que o nome antigo era urticária vasculite, tá? E muitas outras, né? Existem desde alergias à picada de inseto, tem pacientes que confundem com urticária, mas é importante o médico olhar para ver se isso realmente é uma urticária. Infelizmente, o diagnóstico da urticária crônica espontânea ainda é realizado tardiamente, aumentando a angústia e o sofrimento do paciente. Existe uma pesquisa, né, uma pesquisa feita mostrando que o paciente ele chega a consultar de 18 a 20 médicos para conseguir que ele seja feito o seu diagnóstico e estabelecido um esquema de tratamento. Eu tenho encaminhamentos de pacientes realmente que passaram em mais de 10 médicos até que ele chegue a um diagnóstico, isto é uma urticária crônica espontânea, o seu tratamento, que é isso que o paciente quer. E aí foi mais ou menos uns 8 anos que eu levei para poder ter o diagnóstico da doença, né? É um tempo, assim, absurdo. E nesse tempo eu passei por muitos especialistas, desde, SUS, a convênio médico, a consulta particular. Então eu tentei de tudo que eu pudesse. Eu acho que foi mais ou menos uns 6 a 8 especialistas também que eu passei para poder chegar no realmente o diagnóstico. Olha, eu demorei 5 anos para ter um diagnóstico certo de urticária. Até então, por 5 anos, a minha vida era de ir e vir a um hospital, porque quando eu entro em crise eu tinha angioedema, então tinha que recorrer a um serviço hospitalar, né, com medicamentos intravenosos para sair da crise, e fora as consultas médicas. Vale um esclarecimento sobre se existe cura da urticária crônica espontânea. Cura total a gente nunca pode, na medicina é um pouco difícil dizermos que existe uma cura total para a urticária. Entretanto, nós sabemos que se o paciente tem o diagnóstico e o tratamento correto, 92% deles vão ter o controle total da doença. A urticária, ela tem uma característica bem interessante, ou seja, a UCE, a urticária crônica espontânea, ela vai desaparecer da vida do paciente em algum momento. A maioria vai desaparecer em 6 meses. Uma outra porcentagem, de 20% a 30%, vai durar em torno de 3 a 5 anos a doença. Uma parcela menor, 20%, mas pode ter pacientes que chegam a 50%. Por isso é necessário o tratamento, que a gente não pode ficar aguardando que ela vá desaparecer espontaneamente. E nem nós sabemos quando ela vai desaparecer. Por isso que necessita do tratamento correto. Se não existe cura, qual o objetivo do tratamento da urticária crônica espontânea? Então, o principal objetivo do tratamento é deixar o paciente sem sintomas. Então, ele não se coçar mais e não ter mais nenhuma lesão de urticária. Então, este é o nosso objetivo primordial. Vamos conhecer as abordagens medicamentosas do tratamento para a urticária crônica espontânea. O pilar, né, o principal tratamento ainda é o antihistamínico, que é conhecido popularmente como antialérgico, porém os antihistamínicos que se usam hoje são antihistamínicos que são de segunda geração e sem metabolismo hepático. O que é importante isso, né? Esses mais novos, eles agem na inflamação alérgica. Segundo, eles causam muito menos efeitos colaterais. Então, a pessoa não tem sonolência, não tem fome, tá? Ele não causa aumento de apetite, nem nenhum problema de efeito colinérgico, nem alteração de atenção na escola ou no trabalho. Então, isso é muito importante. E a segunda importância dele não ter, que a gente chama metabolismo hepático, é porque ele não passando pelo fígado, ele não interfere com as outras medicações que o paciente usa e ele pode ser utilizado a longo prazo, que é
um dos pilares do tratamento da urticária. Em não sendo eficaz, né? Então, em não sendo eficaz o uso do anti-histamínico, tá? Em doses até associados, a gente deve utilizar os biológicos para que ela seja melhor, né? Então, o biológico ele só é empregado quando houver falência total do uso do anti-histamínico. Isso que é importante salientar para o paciente, porque hoje com essa questão da mídia, o paciente já vem querendo utilizar o biológico, e nem sempre tem indicação. Então, ele só tem indicação quando existe uma falência importante, realmente, total do anti-histamínico. Em não funcionando o biológico, aí associado ao anti-histamínico, aí nós passamos aos imunossupressores. Só existe um imunossupressor, que é a ciclosporina, que está aprovado para o uso de urticária. Em não funcionando, aí nós temos uma gama de outros remédios que têm poucas evidências de uso, mas que podem ser empregados numa situação assim de exceção. Hoje eu tô num step de tratamento que eu acho que é o terceiro, né, das guides que eles falam de urticária, onde eu tomo anti-histamínico somados ao omalizumab, que é o medicamento biológico, né, que se usa hoje. Outro questionamento dos pacientes é sobre o tempo de duração do tratamento. Por quanto tempo? Pelo tempo que for necessário até que a urticária vá embora. 1, 2, 3 anos, 5 anos, o tempo que for necessário. O importante é que a maioria desses medicamentos que a gente usa para o tratamento da urticária crônica, eles têm pouquíssimos ou nenhum efeito colateral, então eles podem ser usados com segurança pelo tempo que for necessário. E atenção! Se você tem urticária crônica espontânea, evite a automedicação. Ela pode ser prejudicial à sua saúde. Então foi uma temporada onde eu larguei um pouco o conhecimento médico e comecei a contar com a minha opinião do tipo, eu vou na farmácia, eu tomo isso, eu fico bem. E aí eu comecei a fazer isso, que foi super perigoso para mim, me trouxe vários prejuízos depois. Então as pessoas devem evitar a automedicação. E também elas têm que estar atentas ao que elas consideram que não é remédio, mas na verdade tem substâncias químicas, mesmo que naturais, que podem ter algum impacto na saúde. Então, às vezes, suplementos alimentares, medicações dito ervas naturais, isso pode de alguma forma ter um composto químico que agrave a urticária já pré-existente. Como vimos, a urticária crônica espontânea é uma doença que afeta milhares de pessoas. E a falta de informação prejudica na procura do diagnóstico e de tratamentos adequados. Porque no meu caso só faltava uma informação, né? E a partir do momento que eu tive a informação correta e eu pude dar nome para minha doença, tudo mudou. Porque até então eu estava achando que podia ser o tomate, estava achando que podia ser a banana. E aí tava aquela loucura de eu tentar achar a causa para uma coisa que nunca teve. Então a gente tem que promover a divulgação da doença, para os pacientes saberem o que é o CE e eles saberem que eles têm sim um tratamento e que eles podem voltar a ter uma ótima qualidade de vida. Se você quiser saber mais sobre UCE, urticária crônica espontânea, procure ajuda médica especializada em sua cidade ou já anote algumas dicas. ASBAI, Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, site asbai.org.br. SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia, site sbd.org.br. FMABC, Faculdade de Medicina do ABC, site fmabc.br. UHCFF, Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, site hucff.ufrj.br. Hospital São Paulo, Unifesp, site hospitalsaopaulo.org.br. 3.000 dias, urticária. Tudo sobre UCE, site tudosobreuce.com.br. Também é importante no tratamento da urticária crônica espontânea a compreensão e o apoio familiar. Olha, o apoio da família é fundamental, é imprescindível, porque você não está bem, está tentando entender o que você não tem forças para reagir, porque é uma doença que incomoda muito. E a família do seu lado, a família te apoiando é fundamental. Como vimos,
A urticária crônica e espontânea não é uma simples coceira. Por isso, se você tiver os sintomas, procure logo um médico, pois se diagnosticada precocemente e tratada corretamente, garante a sua saúde e qualidade de vida. Hoje eu tenho qualidade de vida, minha vida está normal, pratico esporte, né? Faço lutas marciais, minha vida é dinâmica, então assim, é vida normal mesmo, mais disposição, porque eu nem lembro que eu tenho urticária, de tão bem que eu estou.